Você acha que o cinema, e aqui não estou falando especificamente de Fervo, porque se trata de uma produção bem específica, você acha que o cinema ainda tende a abrir espaço para transexuais e drag queens, preferencialmente em comédias, para evitar um conflito mais duro contra o preconceito? Breno, excepcional, excepcional. Você sabe que a primeira coisa que me ocorre, assim, logo de cara, são dois... É que eu nunca gosto de pensar intuitivamente, né? Fui aluna do seu Paulinho, então fico sempre pensando que a gente, de alguma forma, ganha pensando contra-intuitivamente. Mas bora com a intuição. Paulo Arantes me mataria. Mas pela intuição, eu diria o seguinte. Tem dois acontecimentozinhos que me vêm à mente. O primeiro deles é o seguinte. Você lembra quando o Chile vai ser indicado ao Oscar por um filme, e esse filme é Uma Mulher Fantástica, e a protagonista é uma travesti interpretada por uma travesti. E não é uma comédia, né? Longe de ser uma comédia. Eu acho que aquilo é, de alguma forma, prenúncio pro Boris. Porque, sabe? Entendi. Eu acho que se a arte ela é mesmo um processo de cristalização dos valores e significados de um povo num tempo, ou o que o Adorno fala e refala, e refala, e refala. Se a arte, a forma, é sempre conteúdo social e histórico decantado, aquela sociedade está em vias de tornar residual o debate sobre vidas de pessoas trans. Então, penso nisso, e logo em paralelo, eu fico pensando na Garota Dinamarquesa, onde, que não era uma comédia, mas onde... É um drama fortíssimo. Fortíssimo. Com aquele ator genial, eu esqueci o nome dele agora. Deixa eu ver, não sei também, sei sobre o nome. É um filme maravilhoso, é um filme impressionante. Sim. Mas que comete um pecado ao elencar para o papel principal um homem cisgênero. Né? Você acha isso? Não, eu acho que essa discussão, e que bom que você me fez essa pergunta, porque Portugal está fazendo essa discussão neste exato momento. A Keila Brasil, que é uma atriz, que é professora, que é uma performer, né, circense, está prostituta porque não consegue inserção no mercado de trabalho formal e das artes em Portugal, é uma brasileira vivendo em Portugal, e junto de um grupo de outros artistas e intelectuais, pessoas trans, ela invade no Teatro São Luís, que é um dos teatros mais históricos e respeitados de Lisboa, ela invade a cena com a acusação de transfake. O ator, né, havia um ator, o espetáculo em questão é o Tudo Sobre Minha Mãe, uma adaptação do filme do Almodóvar, e o ator que estava em cena, que se eu não me engano se chama André, mas eu não me recordo o sobrenome dele, ele é um homem cisgênero, que vive a sua vida como um homem, que não está vivendo um questionamento das categorias de sexo-gênero, e que interpreta uma travesti. O texto tem duas personagens travesti. Uma delas está sendo interpretada pela Gaia, que é uma atriz brasileira vivendo em Portugal, e a Gaia é uma travesti. Agora, a outra personagem está sendo interpretada por um homem cisgênero. É especialmente cruel que uma mesma produção elenque uma travesti para interpretar uma travesti e um homem cisgênero para interpretar uma travesti. Porque no fim do dia é como se alguém nos estivesse dizendo: travesti é uma questão de performance e interpretação. Você pode dar a vida. Não. Se nós, enquanto sociedades, conseguimos perceber o absurdo de que Pantera Negra fosse interpretado por um ator branco, de que um filme que narra a história de resistência e luta do povo africano fosse encenado por atores brancos pintados de graxa,
Se a gente consegue ver o absurdo disso, é impossível que a gente não veja o absurdo de um casting onde a personagem é transexual, seja um homem trans ou uma mulher trans, interpretada por uma pessoa cis. Assim como a negritude não pode ser interpretada, a transexualidade, a transgeneridade não pode ser interpretada. Entendi. Agora, deixa eu te colocar um questionamento aqui. Vamos. Porque o tema da negritude, ela imediatamente dialoga com a audiência, porque as pessoas estão vendo que é um ator negro ou um ator branco. No caso, retomando ao filme Garota Dinamarquesa, a identidade própria do ator não é conhecida necessariamente pela audiência. Tá certo? Eu não sei qual é, digamos, a orientação ou a identidade sexual do ator. Eu não me lembro nem do nome dele nesse momento, só sei que é um Eddie Redmayne. Eddie Redmayne, ok. Eu não conheço qual é a identidade sexual dele, mas ele passa um tal realismo na conversão dele que é muito impactante. Será que neste caso, no qual a identidade do ator, não do personagem, ela não é visível ao público, a métrica não deveria ser diferente do que no caso de um ator branco representando um ator negro? Eu acho que é uma boa questão, Breno, boa no sentido de que ela é pedagógica, né? Ela é uma chance que você está me dando de falar sobre o assunto, e eu acho que a gente pode pensar ela por chaves adjuntas, né? Que a questão central não é o comprometimento com a verossimilhança que a obra estabelece, não é o pacto ficcional. A questão está longe disso. A questão é que a obra de arte cristaliza valores assentados de uma sociedade. A questão é que a obra de arte é resultado da sedimentação de um conteúdo histórico-social. Então, sobre o que eu estou dizendo? A verossimilhança que esse ator ou essa atriz vai ser capaz de me passar nas telas, para mim, importa menos do que entender se essa sociedade já está apta a empregar essas pessoas. Porque, vamos juntos, Breno. O tema é das características e da diversidade na indústria cultural, e não a transmissão ficcional. O tema é a categoria abjeta de modalidade de vida e trabalho a qual esses corpos são submetidos. Então, um filme que pretende narrar a história de uma pessoa indígena e que o faz contratando uma pessoa não indígena, ele não é quer dizer, ele é ao mesmo tempo, né? Walter Benjamin pede que a gente fale isso. Ele é ao mesmo tempo monumento de cultura e monumento de barbárie, né? Cultura, porque é a cultura daquele povo naquele tempo, mas cultura a gente não sabe quanto vale. A gente vai saber quando vale quando olha para o negativo dessa imagem. E o negativo dessa imagem é esta sociedade, para contar a história de um povo massacrado, contrata o massacrador. Então é como se para encenar o Holocausto, eu contratasse neonazistas. Você tirou a pergunta. Sim, você tirou parcialmente a pergunta da minha boca. Porque isso significaria, em filmes sobre o Holocausto, que necessariamente os atores vítimas do Holocausto deveriam ser judeus? Eu acredito que sim. A métrica deveria ser essa, não importa a situação. Não, interessante, é uma discussão pertinente. Eu acho que na indústria cinematográfica, geralmente, até por razões fisionômicas, quando escolhem atores para representar vítimas do Holocausto, estou passando aqui em revista os principais filmes, acho que quase todos são judeus, mas são. Não, tem uma questão fisionômica. Eu me lembro daquele filme genial, O Pianista. Sim. Aquele ator Brody. Sim. Tá? Ele é fisionomicamente judeu. Um judeu. Você olha para ele e diz, é um judeu. Não precisava nem de ler o sobrenome, né? Que é uma variante do sobrenome.